Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez te encontrar para a nossa meditação diária. Chegamos ao final da semana e aprendemos muitas coisas acerca da história dos nossos primeiros pais. E agradeço porque você esteve comigo todos esses dias, não somente apreciando esse trabalho, mas se tornando um colaborador dele, quando você o compartilha com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais corações. Te agradeço do fundo do meu coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se inscreva. E ao final do canal, se você gostou, não se esqueça de deixar a sua apreciação através daquele sinalzinho, né? Gostei. Porque isso fortalece o nosso canal diante da plataforma do YouTube e o próprio YouTube vai promovê-lo. Não o ser humano aqui não tem importância nenhuma. É o que o ser humano faz, a pregação do Evangelho, tá bom? Aqui nós falamos somente de Jesus, esse é o nosso único conteúdo desse canal. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nossos primeiros pais, infelizmente, sucumbiram diante da tentação. Claro, a tentação foi forte, né? Mas eles sucumbiram. Quando Eva viu aquela serpente, ela deveria sair correndo imediatamente, porque primeiro o animal não fala. Ela deveria sair correndo em direção ao seu esposo e ambos em direção a Deus. Poderia perguntar diretamente para Deus: o Senhor, olha o que aconteceu. Eu estava lá perto daquela árvore e apareceu uma serpente e começou a falar comigo. E ela disse algumas coisas, Senhor, eu queria saber do Senhor se é verdade ou não. Mas infelizmente Eva desconfiou de Deus e depois Adão também desconfiou de Deus e comeu do fruto que Deus havia proibido que eles comessem. Como consequência, eles foram expulsos do jardim, perderam acesso à árvore da vida. Agora você percebe a conexão entre as duas decisões. Decisões no âmbito espiritual têm influência profunda na vida biológica. Os nossos primeiros pais desobedeceram uma ordem espiritual, ou seja, Deus quem a deu. E eles perderam acesso à árvore da vida e a sua vida biológica foi exaurindo-se aos poucos até que eles voltaram à terra. E assim acontece conosco hoje. Quando Deus pede para que a gente faça alguma coisa e a gente não faz, ou faz algo contrário que Deus nos pede, nós teremos reflexos na nossa própria vida física e biológica. Nós haveremos de sofrer algumas coisas, né? Eu fico pensando naquelas pessoas que, desobedecendo a Deus, acabam sucumbindo aos desejos carnais, por exemplo, né? O homem sai com uma prostituta, por exemplo. O que ele pode adquirir de um relacionamento desse? Problemas com doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada. Tudo isso provoca a infelicidade do ser humano por conta de que eles desobedeceram a Deus. Então há uma íntima ligação da árvore do conhecimento do bem e do mal com a árvore da vida. Ambos estavam no meio do jardim. Ao comer de uma, perde acesso da outra. Nós vamos ver essa conexão lá em Apocalipse, quando fala que no meio da cidade havia a árvore da vida. Já não existia mais a árvore do conhecimento do mal, mas somente uma, a árvore da vida. Diz a Bíblia que as folhas da árvore são para a cura das nações. Enfim, você vê aí que a obediência a Deus e a conexão com a vida biológica. Deixa eu ler para você o que Ellen White diz sobre a Eva, como ela foi criada e os propósitos que Deus tinha para ela e para Adão. Escute bem. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo casal não devia ter nenhum interesse independentemente um do outro, e, no entanto, cada um possuía individualidade de pensamento e ação. Depois do pecado, Eva, porém, tendo ela sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeito a seu marido, o que constituía parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado o destino da mulher extremamente doloroso, fazendo de sua vida um fardo.
O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção pelo qual a humanidade tem segundo tempo de graça, mediante outra prova. Essa foi uma das consequências terríveis que Eva haveria de sofrer na sua própria vida. Ela desobedeceu a Deus e agora a sua desobediência teria consequência na sua vida emocional. O seu marido haveria de dominá-la ou governá-la. E aqui nós vemos essa consequência em prática até no tempo de hoje, né? Quantas e quantas mulheres são abusadas física e emocionalmente e até espiritualmente pelos seus companheiros, né? A mulher fisicamente tem menos força que o homem e o homem deveria proteger e guardar a mulher, no entanto, usando da sua superioridade física, abusam, maltratam e até matam aquelas que eles deveriam proteger. Infelizmente, essa é a condição da humanidade longe de Deus, pecadora. Mas, como diz aqui o texto que acabamos de ler, o plano da redenção corrige inclusive isso. Aqueles que estão perto de Cristo se assemelham a Ele, amarão as mulheres conforme Deus as ama, ou seja, protegerão cada uma delas. As mulheres precisam do cuidado do homem. Ambos precisam viver em harmonia e felicidade, um casal, um protegendo o outro. Não em pé de guerra, não como um inimigo do outro, ou como adversário do outro, não. Os dois se complementam. Quando nós vamos a Cristo, quando deixamos que o Espírito Santo habita no nosso coração, ele vai influenciar as nossas decisões em relação ao nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o homem para com a mulher e a mulher para com o homem, neutralizando aí aquela primeira punição dada à mulher de que o homem a dominaria. Ou seja, todos nós somos um em Cristo, totalmente iguais. Ninguém aqui é superior a ninguém, nem o homem à mulher e nem a mulher ao homem. E isso só quem faz é o Evangelho no coração do ser humano. Então, meu amigo, tá vendo? Deus realmente disse para eles, isso vai acontecer com você, Eva, vai acontecer. Mas o meu Evangelho vai corrigir isso para você. E quanto mais pessoas souberem do meu Evangelho, menos mulheres sofrerão nesse mundo. Querido amigo, querida amiga, a história de Adão e Eva é a história de um casal que poderia ser e não foi. Poderiam ser felizes, poderiam viver eternamente, poderiam nunca ter visto a morte, nunca ter sentido dor, nunca ter sentido medo, poderiam estar na presença de Deus face a face por todos os dias da eternidade. Mas por conta de escolhas mal feitas, por conta de dar ouvidos ao que o diabo tinha a dizer, por conta de tentar contrapor os argumentos do diabo, caíram como vítimas, como presas desse inimigo voraz. Querido amigo, querida amiga, a lição que nós aprendemos essa semana é não permita que os desejos da carne e os pensamentos de sua mente lhe traiam em relação à sua vida espiritual. Viva de acordo com a vontade de Deus, porque é nisto que consiste a nossa verdadeira segurança. Pode parecer desejável cometer esse ou aquela transgressão, mas lembre-se, cada transgressão tem a sua consequência. E isso me faz lembrar a história de um menino que perguntou para o pastor assim, pastor, se eu pecar uma vez e me arrepender e pedir perdão para Deus, ele me perdoa? O pastor, claro que sim. Pastor, mas se eu pecar 10 vezes, me arrepender, pedir perdão para Deus, ele me perdoa? Sim, ele te perdoa 10 vezes. Pastor, mas se eu pecar 100 vezes e me arrepender e pedir perdão para Deus, ele me perdoa? Sim, te perdoa. E se eu pecar 1000 vezes e me arrepender e pedir perdão a Deus, ele me perdoa 1000 vezes? Sim, te perdoa. Aí o menino estava dizendo isso só para tentar contradizer aí a resposta do pastor. Então ele lhe disse, pastor, mas assim é muito fácil, é só pedir perdão e ele há de me perdoar.
O pastor então olhou para ele assim, olha, seria muito fácil se nessa equação houvesse somente Deus, mas tem você também, porque cada pecado que você comete, você enfrenta uma consequência. Nossos primeiros pais enfrentaram essa consequência na vida. Não seja você também aqueles que sofrerão consequências tristes e desastrosas por conta de escolhas que você poderia fazê-las diferente. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse final de semana. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre as suas escolhas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. E queremos lhe pedir que o Espírito Santo seja sobre nós, a nos influenciar, a fim de que tenhamos força moral e espiritual de tomar as melhores e mais acertadas decisões. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã, sábado, começaremos uma nova temática, ainda sobre a história dos nossos primeiros pais, agora com os seus filhos, Caim e seu legado. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.